Efésios 4, a partir do versículo 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos no entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojais do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renovais no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Pai, nós te pedimos que o Senhor fale através da sua palavra. Amém, Senhor. Como eu falei aqui na hora do louvor, que cada um ouça, mas que o teu Espírito traduza segundo a sua necessidade. Que seja uma ação singular dentro do coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero começar aqui falando com vocês que essa é uma parte prática do livro de Efésios. Mas ele começa falando um termo que é gentios. E até aquele momento, os gentios, eles eram considerados não-judeus. Haviam dois grupos, os judeus, e quem não era judeu era considerado gentio. Mas aconteceu algo fantástico aqui. Paulo desconsidera essa construção e chama o quem não é crente de gentio. Aqui ele está falando para a igreja. E ele considera agora dois grupos, a igreja e os gentios. Isso explode a cabeça de um judeu. E de um bocado de gente hoje que ama judaizar a Bíblia. Paulo traz um novo conceito. Ele traz o conceito de que o povo de Deus é aquele que tem Jesus, seja judeu ou não judeu. O quesito aqui não é onde você nasceu. O quesito aqui é quem te fez nascer de novo. Por isso que ele fala aqui, os gentios. E ele parece que está dando uma orientação muito clara sobre o nosso procedimento. E é sobre isso que o texto vai dizer aqui, sobre como nós devemos proceder. Então ele começa a traçar algumas diferenças entre os gentios e quem são os cristãos. Vamos lá? Vamos percorrer essa aventura aqui? Quais são as diferenças entre cristãos e gentios? Ou melhor, quais características que precisamos nos despojar, como diz no versículo 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Primeira coisa que ele fala é que, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos próprios pensamentos. A palavra vaidade significa sem relevância. O que é algo vaidoso? É algo que não tem importância alguma. E ele aqui não está falando contra você se arrumar. Ele não está falando contra qualquer outro tipo de coisa, mas ele está falando que tudo que você faz por vaidade é sem sentido. Porque o que realmente faz a diferença é quem você é. Nós somos pequenos aqui. E temos uma salinha bem simples. Mas quando as crianças descem, tanto a Andréia quanto a Samara, as crianças amam vocês, sabia, Andréia? E aí teve uma irmã que foi, na semana passada, foi em outra igreja, porque ela não conseguiu acordar para estar aqui com a gente. Mas ela falou que foi em outra igreja.
E quando chegou lá, a bebê dela virou na hora do culto, o pastor estava pregando, né, e o pessoal estava gostando da mensagem, ela virou e falou assim: mãe, eu prefiro o pastor Franklin. Aí a Sarinha, gostou da Sarinha? Ela, gostei, mas eu prefiro a pastora Samara. Porque ela acha que a Samara é pastora. E é muito comum, até pessoas que já estiveram com a gente e saíram, as crianças quererem vir aqui. Então, os pais, de vez em quando que saíram, têm que trazer as crianças aqui. Gente, por que isso? Porque a vaidade, ela é irrelevante. A beleza é irrelevante. Lógico, a gente tem que embelezar, tem que limpar, tem que fazer o melhor que a gente pode. Mas o que realmente conta é o que nós somos de verdade. É o amor que a Andréia tem, que a Samara tem, quando está ministrando. E, às vezes, só para o Miguel. Né? E o Miguel quer descer. A gente, às vezes, fala assim, se o Miguel não quiser, não vai ter salinha. Mas o Miguel sempre quer. A vaidade é sem sentido, ela é um esforço para nada. Não é que você não pode ser uma pessoa vaidosa, mas entenda a vaidade como um esforço para nada. Um pai, ele pode dar tudo para o seu filho, financeiramente. Tudo. Mas tem filhos que recebem tudo do pai e, quando cresce, se sente completamente órfãos. Porque o que realmente importa não é o que você dá, não é a aparência, é o que é de verdade. A coisa mais importante é isso. Tem algumas crianças que, às vezes, estão nervosas. E eu costumo fazer algo muito simples, eu fico na altura delas. E eu dou meu coração para elas. Tem pessoas adultas que têm problemas. E quando essas pessoas adultas têm problemas, elas não querem a vaidade, elas querem a verdade. Elas querem alguém que sente e olhe nos olhos delas. Que não julgue, mas que esteja ali presente por causa delas. A vaidade, mas é uma vaidade dos próprios pensamentos. Olha que coisa horrível. Ele fala que o gentio tem uma vaidade no próprio pensamento. Significa que o que eles pensam não serve para nada. O que um gentio pensa? Ele pensa em coisas que não servem para nada. Gente, eu gosto de um carro que funcione. Que funcione o ar, eu gosto. Mas gastar uma vida para ter sempre um carro cada vez mais da hora pode ser uma grande vaidade. Eu gosto de estar em lugares bonitos. Mas estar em lugares bonitos com pessoas feias por dentro pode ser uma grande vaidade. Eu prefiro estar com pessoas de verdade. Vaidade. Um pensamento vaidoso é um pensamento que não leva a lugar nenhum. A gente, através de algumas pessoas, tivemos acesso a outras pessoas com dinheiro. E eu percebi a vaidade. Porque a tristeza parece que está arraigada dentro dos relacionamentos. Às vezes, ir fazer um piquenique, né, Paulo, que você fez com seus filhos, é muito mais relevante do que levar uma criança para a Disney. E o gentio, o incrédulo, ele está preocupado com coisas que não têm valor. Então você vai encontrar muitos homens que realmente acreditam, os pensamentos deles são assim. Que ele tem que trabalhar mais para dar mais. Quando, na verdade, talvez se ele trabalhasse menos, ele estaria dando muito mais. Vocês estão entendendo? A diferença da cabeça de um cristão deve começar pelo que é importante. Outra característica é obscurecidos no entendimento. Obscurecido é privado da luz. Privado da luz não é que um incrédulo não queira ver. O incrédulo não consegue ver, gente. O homem natural, ele não consegue ver as coisas espirituais.
E ver as coisas espirituais não é reconhecer a manifestação de Deus. Por quê? Porque o povo que saiu do Egito, povo natural, viu a glória de Deus? Viu. Viu manifestações de Deus? Viu. Mas toda vez que as coisas ficaram difíceis, a mentalidade do deserto se manifestava, o que eles faziam? Murmuravam, reclamavam, queriam até a morte. Encontrar, então, um incrédulo assim, ok. Mas quando nós somos obscurecidos, precisamos rever em qual lado nós estamos. Alheios à vida de Deus, alheio, alienado, distanciado, excluído de intimidade com alguém. O Luciano postou esses dias sobre isso, né? Ele falou que a religião não leva a gente a Deus, mas sim a intimidade com Ele. E é verdade. Eu só trocaria a palavra religião por religiosidade. Ou qualquer prática religiosa não nos leva a Deus. Ela pode nos ajudar a melhorar o nosso comportamento, mas não leva a gente a Deus. O que realmente nos leva a Deus é quando nós nos abrimos para Ele. Quando nós não estamos mais distanciados, alheios. Essa é a palavra. Alheios. O incrédulo é alheio a Deus. Ele não consegue perceber Deus. Gente, eu já conheci muitos cristãos distanciados de Deus, alheios de Deus. Gente que ora, gente que jejua, gente que cumpre os seus votos, pensando que fazendo assim se torna maior do que o outro. Isso é ser gentio, membro de uma igreja. Porque, na verdade, o que nos faz chegar perto de Deus não é o que fazemos. Nós fazemos porque estamos perto. Entende a diferença? Alheios a Deus. Mas ele bota aqui uma razão por que eles agem assim. Por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. A ignorância aqui não é falta de conhecimento. Gente, na nossa geração, as pessoas parecem que sabem de tudo. Você não repara isso? Você senta com qualquer um, parece que todo mundo sabe de tudo. É tanta informação. E tem gente que você vai falando, o cara vai pesquisar lá, pesquisa aquilo e tal, e aí já te dá uma informação. Não, aqui, ó, é científico. Porque a gente hoje tem acesso a conhecimento. E quando ele fala ignorância em que vivem, ele não está falando de pessoas que não conhecem, mas de pessoas que conhecem, mas não vivem. Porque a ignorância não está na sua fala. A verdadeira ignorância está na sua atitude, que contradiz o que você fala. A gente que é casado, a gente às vezes é ignorante no que vivem, igual um gentio. A gente fala sobre perdão na igreja, né? Vamos pregar lá. Eu que estou mais na frente aqui, eu sou o mais responsável pelo que eu falo, tem que ser. Mas às vezes eu me pego sendo injusto com a Simone. E quando eu sou injusto com a Simone, o que está acontecendo? Eu estou sendo um ignorante naquilo que eu vivo. Porque o que eu vivo é diferente daquilo que eu prego. De verdade. Você não consegue ver pessoas assim ao nosso redor? Agora, o verdadeiro conhecimento aqui é a gente conseguir enxergar a gente. E a gente vê como a gente, às vezes, é ignorante na maneira como a gente vive. Tem uma história, não sei quem foi o pastor Josué, não lembro quem foi o pastor, mas um desses pastores que fala de casais, ele conta a história de uma mulher que orava pelo marido, para ele se converter. O cara bebia tudo, xingava, batia, brigava, era um cão chupando manga.
E aí ela orava pela conversão dele. E aí ele foi num retiro e se converteu. Só que no outro dia tinha futebol. E ele foi jogar futebol com os amigos, crentes agora. E a mulher ficou na beira do campo, em vez de estar agradecida, porque no dia anterior o marido dela tinha tido uma experiência com Deus, falando, tá vendo? Não adianta de nada, continua aí, ó, toda hora jogando futebol. Meu Deus, minha vida é um inferno mesmo. O cara parou de jogar futebol, saiu do retiro e foi embora. Por quê? Pela ignorância. Porque aquela mulher, ela pregava uma coisa com a sua boca, mas o que ela vivia era diferente do que o que ela falava. Esse é o argumento mais difícil. É o argumento comprovado pelo que nós fazemos. E essa talvez seja uma das coisas mais raras. Na terça-feira a gente falou sobre padrões de comportamento. Se você depois quiser ouvir, vale a pena ouvir. E eu falei que eu já fui jogar futebol, mas eu já desisti, porque eu sou muito ruim. Ai, meu Deus. Mano, e aí você vê os pastores jogando futebol. Daqui a pouco um dá um chute no outro e... Seu... Palavrão, xingamento, discussão, até tapa. E aí depois toma um banho, coloca um belo terno. A Simone hoje de manhã perguntou, você não tem calça não? Para mim. Eu falei, eu tenho que ir pregar de bermuda hoje. Porque não é o que está do lado de fora, gente. É o que está do lado de dentro. Por causa da ignorância em que vivem. Sabe de uma coisa? A nossa geração, ela tem sede de homens que vivam o que preguem. Ele fala da ignorância, mas também da dureza do coração. E eu gostei da tradução que eu achei para a palavra dureza aqui. Calo. Calo. Quem já tocou violão? Ou tentou tocar? Aí. Não? Só? Também não? Também? Sabe o que acontece quando você começa a tocar violão, mais se ele for de aço? O que acontece? Primeiro machuca o dedo. E você sente. Ai, não dá para apertar. Aperta isso aí, rapaz. Você consegue. Ai, não, mas dói, meu lindo. Aperta. E você vai apertando, apertando. Mas tem um momento, para as pessoas que persistem, que cria o calo. O calo é uma proteção, que você está sentindo a mesma coisa que antes, só que por causa do calo, por causa da dureza, você não sente mais. A dureza do coração do ímpio é um bloqueio no discernimento espiritual. É muito comum, quando o cara começa a entrar na maldade, né? Quando o cara tenta fazer as coisas erradas, lá quando ele é criança mesmo, ele começa fazendo, sabendo que está errado, e ele faz tudo escondido. Você já viu criança fazendo arte? Né? Faz para ninguém ver. Mas com o tempo, a maldade vai tomando cada vez mais proporção, e agora fazer o errado já não é mais tão difícil assim. Então, o cara que começou usando droga escondido, agora usa droga na sala de casa. Porque o calo protege ele de sentir que está errado. A dureza do coração é que a gente faz coisas que a gente diz que não é para fazer, sem sentir mais nada. Sem sentir mais nada. No início, o errado é incômodo, mas com o passar do tempo passa a ser comum. A pessoa passa a ter uma insensibilidade ao erro. É uma espécie de calo. O coração, como sede das emoções, passa a considerar comum o que não é normal. Gente, assim são os gentios.
E aí ele fala no versículo 22 o que a gente tem que fazer. Ele fala, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Vos despojeis. O que é despojar? Despojar é tirar. Ele não vira para a gente e fala, ore bastante para que venha um anjo do céu e tire as suas concupiscências. Sabe o que é concupiscência? É o desejo pelo que é proibido. Hoje a gente estava vindo para cá conversando sobre isso, né? Que as igrejas tornaram tudo muito diabólico. Tudo é diabo. Então a gente vive uma vida expulsando o diabo e tirando a responsabilidade do pecado. Porque o homem ele não é atraído pelo diabo. O homem é atraído, engodado ou enganado pela sua própria concupiscência. Concupiscência é o desejo pelo proibido. O homem que trai a esposa, ele não trai a esposa porque o diabo veio e enganou ele. Ele estava assim, santo. Aí, de repente, aparece o diabo e fala assim, trai ele. Não. Ele já era fazendo e olhando assim. E a gente coloca a culpa no capeta pelas deformidades do nosso caráter. Você tem que aprender a olhar e ver o que está errado. A responsabilidade é sua. É tão interessante aqui que ele não está apontando nada ainda. Ele só está falando assim, cara, preste atenção. Seja de verdade. Assuma a sua responsabilidade. E ele fala, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, no 24, e vos revistais do novo homem. Mais uma vez ele fala, você precisa tirar a roupa velha, mas precisa também colocar a roupa nova. Me diz uma coisa, essa roupa que você está usando hoje, é a mesma que você dormiu? É a mesma que você usou ontem? A gente precisa trocar de roupa todos os dias. Ainda mais nesse calor, várias vezes por dia. Por quê? Ele fala que eu preciso tratar a minha vida espiritual como uma troca de roupas. Porque dentro de nós temos uma realidade. Qual realidade? O homem interior, ele é 100% carne e 100% espiritual. Se você der mole, mano, a sua concupiscência te pega. A concupiscência é igual a cuca do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Como que é a musiquinha? Como que é a musiquinha? A cuca te pega daqui, te pega de lá. Tá repreendido. Eu estava esperando que eu queria falar, tá repreendido. E ele vira e fala que a gente precisa assumir essa responsabilidade. É a nossa responsabilidade. Eu estou passando assim por cima de muita coisa, porque eu quero chegar aqui no versículo 29. Mas ele fala que a gente precisa deixar de fazer coisas erradas. É bem claro. Ó. Ele fala, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Porque somos membros dos outros. Aí ele fala, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ele falou assim, cara, tranquilo. Você fica chateado às vezes? Ok, normal. Mas não deixa isso passar de um dia para o outro. Se resolve, troca de roupa. A gente precisa entender isso. Ficar irritado, gente, faz parte da nossa natureza. Mas pecar também faz. Então, se você se irrita e isso vira um pecado, como que você se irrita com alguém e vira um pecado? De várias formas. Primeiro, você está ali irado com alguém. E aí você está irado com alguém e você deseja tudo de bom para ela. Né? Ai, que tudo dê certo na sua vida, querida. Que a bênção de Deus te alcance violentamente. Se é para alguém ser abençoado, que seja você e não eu. Ah, é assim que a gente trata quando a gente está irritado? É assim? Lógico que não.
Então, quando isso vier no seu coração, um desejo pela morte do outro, você precisa falar, o pecado não vai vir. Eu estou irritado. Não quero nem falar desse assunto. Mas, Senhor, não me deixa pecar. Não me deixa destruir aquilo que o Senhor quer construir. E ele fala que quando a gente faz isso, a gente dá o lugar ao diabo. Por quê? Porque ele fala, não deis, no versículo 27, lugar ao diabo. Gente, o diabo, ele não faz a gente pecar. Ele entra depois que a gente peca. Não é ele que te faz pecar, é o seu desejo que te faz pecar. É a carne amarradita. É ela. Se a gente não entender isso, a gente vai ficar lutando com a coisa errada. A gente vai achar que práticas espirituais é para a gente não pecar. Fala para o seu irmão assim, vergonha na cara. É o que te faz não pecar. Porque quando você decide ser o que você prega, é aí que você busca a solução, o fortalecimento do que você acredita. Então, eu decidi não pecar. E aí eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou jejuar. E vou me fortalecer para que essa decisão assuma realmente o que eu vou fazer. Eu não estou tirando o valor das práticas espirituais. Eu estou só colocando ela no lugar certo. Que ela precisa ser um instrumento para te manter de pé. Não a razão para você estar de pé. A razão para você estar de pé não é o que você faz, é o que Ele fez. Aleluia. Glória a Deus. O que Jesus fez já foi o suficiente para te colocar de pé. Glória a Deus. Você precisa aceitar isso. Se comprometer com isso. E aí sim ter práticas espirituais. E aí ele fala, aquele que furtava, não furte mais. Simples assim. Aquele que antes trabalhe fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha como acudir ao necessitado. E aí é o versículo 29 que eu quero chegar dele. Não saia da vossa boca, o que diz aí? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Você já ouviu, desde pequeno, que palavra torpe é o quê? Todo mundo fala, palavrão. Não é palavrão. Não pode xingar palavrão, tá, gente? Eu não estou falando que pode. Mas aqui, a palavra torpe não é palavrão. E aí, quando você vai olhar a palavra torpe, aqui, na verdade, está melhor traduzido do que na minha antiga versão, né? A palavra torpe é uma palavra má. Olha o que a palavra torpe significa: apodrecido, podre, corrompido por alguém não mais próprio para uso, gasto de qualidade podre, ruim, impróprio para o uso, sem valor. Essa palavra, Jesus usou ela em Mateus 7, versículo 17, que diz assim: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos torpes, ou frutos maus. É a mesma palavra. O que uma árvore produz, gente? Frutos. E o que se faz com fruto? A árvore come do seu próprio fruto? Quem come o fruto da árvore? O outro. Ele está falando de quê aqui? Relacionamento. Ele fala que se o que eu produzo com a minha vida é torpe, é mau, olha só o que acontece. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Qual é a vontade do Pai? É que você dê frutos, bons frutos, não frutos torpes. Então, quando alguém conhecer você, precisa comer do que Jesus está fazendo na sua vida. O problema é que, às vezes, a gente está dentro da igreja e o que as pessoas têm comido da gente são frutos ruins, são frutos torpes. Por isso que Paulo fala, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, porque palavra é igual a fruto. O que você fala alimenta o outro. O que você fala alimenta o outro. Entende? E quantas palavras terríveis nós temos alimentado as pessoas que estão à nossa volta. Vamos pegar outra vez que Jesus usa essa mesma palavra. Ele chama ela, a palavra torpe, de ruim. Olha o que diz. O reino dos céus, Mateus 13, 47. Alguém pega... Mas Mateus 13, 47 diz assim, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. A palavra ruim aqui, e os torpes lançam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Obrigado, Zaf. Cara, que louco! Ele está falando que peixes bons são jogados no cesto para serem usados, mas os peixes ruins são jogados fora. Qual é o símbolo do cristianismo, gente? O peixe. Se o que nós simbolizamos for ruim, o nosso cristianismo só serve para o lixo. Glória a Deus. Acho que eles nunca mais vão querer voltar na igreja. Porque o que a gente fala é fruto. O que a gente fala carrega o que nós simbolizamos. Isaías 60, 18. E eu vou ler alguns versículos para finalizar, falando sobre o que a gente fala. Nunca mais se ouvirá de violência na sua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites. Mas os teus muros chamarás salvação, e as tuas portas louvor. Uau! Esse texto aqui, muitas pessoas atribuem quando Jesus ainda voltar para buscar isso aqui, mas ele está falando da agora. Porque, sabe de uma coisa? Nós somos esse lugar. Na nossa terra não haverá mais violência. Na nossa terra não haverá mais desolação. Não haverá mais ruínas aqui dentro. Porque Deus estabelecerá os marcos antigos dentro de nós. A palavra vai construir algo novo, uma casa boa para que ele more. Por isso que ele nos chama de lugar. E ele fala que esse lugar é tão importante porque o Espírito Santo quer habitar dentro dele. E você acha que o Espírito Santo habita em ruínas? Então ele vira e fala que os meus muros, o que vai me proteger é a salvação. O que me protege é a salvação. Não é o que eu faço, mas é o que ele fez. Ele fala aqui que o que nos protege é a cruz. O que nos protege é a entrega de Jesus. O que nos protege é o amor do Pai revelado em Cristo. Mas ele fala que as nossas portas, porque as pessoas entram pela sua casa por onde?
Pelas portas. As nossas portas vão se chamar o quê? Que diz aí? Louvor. Louvor. Porque o que a gente fala é fruto. O que a gente fala representa quem nós somos. O que a gente fala pode ser torpe ou pode ser bom. Salmo 22, 3. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Onde é que o Senhor é entronizado? Naquilo que a gente fala. Porque louvor é muito mais do que cantar. A Bíblia fala que Deus virou para o povo que cantava e falou assim: eu não aguento mais ouvir as suas canções. Porque não é o que a gente canta, mas é o que sai da gente. Eu posso estar cantando, Senhor, eu te quero, mas o que está dentro de mim é tipo assim, o Senhor não é a minha prioridade. Então é melhor você cantar uma outra música, falando, Senhor, muda as minhas prioridades. Esvazia-me, do que você cantar uma coisa que é mentira. O problema nunca foi quem nós somos. O problema sempre foi quem nós queremos parecer ser, para ostentar uma espiritualidade mentirosa que nós não temos. Salmo 100, versículo 4. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o nome. O que significa isso? Significa um protocolo da adoração. Como eu tenho que andar. Quando ele fala entrai por suas portas, ele não está falando de entrar na igreja. Ele está falando como eu devo andar na vida. Eu devo ser alguém que marca a minha história com a minha boca. Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. Fala comigo, sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor. Alguém vai dizer, Jesus acabou com todo o sacrifício. Não. Em Hebreus, o autor do livro de Hebreus fala que nós precisamos oferecer sacrifício para Deus. Mas é um sacrifício de louvor. E o que é um sacrifício de louvor? O que está escrito aí? Fruto de lábios que confessam o seu nome. Aí, ó. O sacrifício que eu tenho que oferecer a Deus não é externo. Não é uma religiosidade. Não é uma aparência. O sacrifício é verdade. Verdade. Salmo 24, 7 diz assim, ó, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem são os portais eternos? Quem será que são os portais eternos? Quem são? Ele fala, levantai, o quê? Ó portas. Que horrível essa tradução. Os vossos frontões. Simone, como está o meu frontão hoje? É, horrível. Eu prefiro a minha versão. Eu vou resolver essa semana isso. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. A ideia de levantar aqui é muito mais do que abrir uma porta. Porque o Rei da Glória, ele habita em um lugar. Sabe onde ele habita? Em meu coração, mas ele habita em nós. Nós somos o templo dele. Então, quem são as portas que precisam se levantar para que entre o Rei? As nossas portas. E o salmista já disse que as nossas portas, o Isaías já disse, que as nossas portas precisam se chamar o quê? Alguém lembra? Ninguém lembra? Alguém prestou atenção em tudo que eu falei? Isaías 60 fala que as nossas portas são louvor.
e os nossos muros, salvação. O que é não ser um gentio? Resumindo, tem a ver com o que você fala. Mas mais do que com o que você fala, o que você é precisa coincidir com o que você fala. Simples assim. Vou te dar um bom termômetro. Filhos, perguntem aos pais: como eu estou? E se prepare para ouvir, né? Maridos, pergunte às esposas: e aí, eu sou uma boa porta? Ou está tudo travado aqui? Esposas, pergunte aos esposos. A gente precisa usar o nosso termômetro, que são as pessoas que estão à nossa volta. Porque se Jesus não é manifesto pelo que eu vivo e falo, significa que eu sou um peixe que vai ser jogado fora, que eu sou uma árvore que vai ser cortada e jogada no fogo. Que os meus pensamentos são vaidade. Ou seja, sem sentido algum. Mas a primeira decisão agora que você precisa tomar é: eu preciso trocar de roupa. Eu preciso me despojar do velho homem. Porque o velho homem e o novo homem são roupas que eu uso todos os dias. Se eu não decidir todo dia acordar de manhã e lembrar, você sabe qual é o seu defeito. Você sabe onde você tem fraqueza. Você tem que acordar de manhã e falar assim: hoje, safado, você não vai se manifestar, seu sem vergonha. Eu ouvi outro pastor falando sobre essas coisas. Ele disse que uma vez ele ia pregar numa igreja e ele pegou o carro dele, estava indo para a igreja, e no meio do caminho, outro carro fez uma besteira, aos olhos dele. Ele abriu o vidro e falou: seu pi! O outro carro abriu o vidro: você que é o pi! E aí eles foram. Só que eles começaram a perceber que estavam indo para o mesmo lugar. E quando eles chegaram na igreja, ele era o pastor convidado e o outro carro era o pastor da igreja. O que faz um pastor fazer isso? Ele acordou de manhã e falou assim: quer saber, hoje eu vou xingar alguém no trânsito, porque é isso que eu acredito. O que faz um pastor brigar e xingar no futebol? É porque ele pensou que isso era o certo? Não. É porque ele não acordou e trocou de roupa. É que ele não virou para ele mesmo e falou assim: hoje você precisa vigiar com as suas palavras. Nós não estamos longe demais do pecado para pecar. Ele habita em nós. E nós precisamos ser responsáveis pelas nossas decisões. Todos os dias. A gente precisa governar os nossos instintos, governar os nossos desejos destrutivos. É uma decisão diária que nós precisamos ter. Você pode ficar em pé?